Agradeço aí ao amigo Cleidinaldo, companheiro já, né, de caminhada há cerca de 6 anos, né? Que eu me lembro, a gente se conheceu no lançamento do meu primeiro livro, Igreja, Vocação para a Desobediência, que foi em novembro de 2014. Agradeço, né, a você, a comunidade Amigos de Fé, né, uma comunidade de amigos, pelo convite para estar participando do encontro da referida igreja. Convido vocês para abrirem as Escrituras no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6, 9 e 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 6, 9 e 10. Nós vamos ler 3 bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão da Montanha. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes, em outras versões, a tradução é bem-aventurado. Bem-aventurado, felizes, quem são esses? Como o Evangelho caracteriza como felizes, como bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, os que promovem a paz e os que são perseguidos por causa da justiça. Interessante que, né, a bem-aventurança a respeito dos que promovem a paz, né, é seguida pela bem-aventurança dos que são perseguidos por causa da justiça. Curioso isso, né? Será uma sugestão? Será algo casual? Creio que não. Promover a paz implica em acarretar, em atrair sobre si perseguição? Será? Paz gera perseguição? Paz pode provocar guerra? Bem, vamos tentar entender, à luz do Evangelho, quem são esses bem-aventurados. Primeiramente, vou começar com uma definição negativa, ou seja, quem não é um bem-aventurado. Certamente, não são aqueles que são ávidos e vorazes para reivindicar justiça quando os seus interesses estão em jogo. Quando, supostamente, os seus direitos estão sendo violados. Nós conhecemos algumas pessoas que elas viram um cão, né, quando elas são lesadas ou supostamente lesadas. Mas quando é o outro que é lesado, quando é o outro que tem o seu violado, ela, né, atribui ao comportamento desse outro, né, quando ele se comporta da mesma maneira que ela se comporta quando os seus direitos são violados, como baderneiro, barraqueiro, enfim. Porque a fome e a sede de justiça está restrita aos seus interesses pessoais. E certamente não há nenhuma virtude, não é nenhuma bem-aventurança ter fome e sede de justiça pelos seus próprios direitos. Até, né, a pessoa, né, mais alienada, né, dos valores do reino de Deus, até a pessoa mais perversa tem esse senso de justiça próprio. Jesus também não está se referindo aqui àqueles que são ávidos e vorazes para promover a justiça em prol da sua família, em prol do seu grupo, em prol da sua confraria, em prol
do seu coletivo, em prol da sua religião ou até mesmo em prol da sua nação. Sim, é uma virtude ter essa consciência de grupo. É uma virtude, né, estar sensível, né, aos direitos lesados da família, do coletivo que você faz parte, da sua comunidade, da sua confraria, da sua igreja e da sua nação. Mas, se a bem-aventurança se restringisse a isso, o Evangelho de Jesus não se diferenciaria da ética da sinagoga, não excederia a justiça dos escribas e dos fariseus, nem de qualquer outro sistema ético pagão. Mas, afinal, que justiça é essa? Que justiça é essa que caracteriza os bem-aventurados, segundo Jesus? Bem, no mesmo sermão da montanha, Jesus diz que ele não veio revogar, ele não veio abolir a lei e os profetas. O princípio da mensagem atestada na Bíblia hebraica para nós cristãos, o Antigo Testamento. Jesus cumpriu a lei. A prova disso é que o seu último brado, o seu último grito, que antecedeu ao seu último suspiro, foi: está consumado. A crucificação selou uma existência terrena de cumprimento ao princípio pregado pela lei e pelos profetas. E o que diz a lei e os profetas a respeito da justiça? O que é justiça, segundo o espírito da lei? Segundo a mensagem dos profetas, que está em conformidade com a lei. Se formos verificar, por exemplo, nos profetas pré-exílicos, como Isaías, Jeremias e Amós, veremos que os que conhecem a Yahvé, o Senhor Deus da aliança, que para nós cristãos se revelou em Jesus Cristo, não são os que frequentam diuturnamente o templo. Não são aqueles assíduos nas assembleias solenes. Não são aqueles que oferecem sacrifícios e holocaustos. Não são aqueles que erguem as mãos, derramam lágrimas pela face em gesticulações de adoração. Pode haver tudo isso, pode haver todo esse hábito, todas essas práticas, sem que haja uma conversão sincera, uma conversão verdadeira. Por isso que os profetas dizem com muita clareza que quem conhece a Yahvé é quem está comprometido com o direito do pobre, com o direito da viúva, com o direito do órfão, com o direito do estrangeiro, especialmente do refugiado. Porque uma coisa é você ser estrangeiro de uma nação rica. Outra coisa é você ser um estrangeiro vindo de uma nação pobre, vindo em busca de sobrevivência. O justo é um comprometido com o direito do sem-teto, com os direitos do sem-terra. Sim, isso está na Bíblia, isso não é um discurso político. Vocês podem depois conferir Isaías, Jeremias, Amós e outros profetas. Então, conhecer a Yahvé é estar comprometido com a justiça. E veja bem, os profetas, eles não denunciam os governantes, as elites, porque eles não são sensíveis aos pobres no sentido de repartir um pouco do pão. Porque eles não fazem caridade. Não, a denúncia não é essa. Eles estão falando de direito. Direito é dívida. Direito não é caridade. Direito não é um favor. Certamente,
A caridade é uma virtude essencial daqueles que conhecem a Deus, daqueles que conhecem a Jesus. A caridade, a misericórdia, a compaixão. Mas os profetas falam aqui de justiça. Então eles estão denunciando os governantes e as elites, porque eles estão sonegando os direitos do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro, do sem-teto e do sem-terra, que todas essas categorias poderiam ser resumidas, poderiam ser sintetizadas na categoria de minoria, se nós formos atualizar. E aqui é importante ressaltar que minoria não é um conceito quantitativo, é um conceito de representatividade. Para os profetas, portanto, conhecer a Yahvé é estar comprometido com os direitos dessas populações, dessas e outras populações marginalizadas. Certamente, quando se fala do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, do sem-teto e do sem-terra, não está falando apenas dessas populações. Mas essas populações, elas tipificam todos os grupos marginalizados, todos os grupos oprimidos. Então, conhecer a Yahvé é estar comprometido com a justiça. É mais do que ser compassivo, é mais do que ser caridoso, é mais do que ter compaixão. Justiça e compaixão, justiça e caridade, justiça e misericórdia, elas andam juntos. Certamente. Estar comprometido com a justiça não exclui a misericórdia, não exclui a piedade, não exclui a caridade. E também o contrário. Não é possível ser caridoso se acumpliciando com a injustiça. Quão triste, quão decepcionante é você, de repente, descobrir, acredito que muitos aqui devem conhecer, e quando eu explicitar, vão associar com algum conhecido, que se decepcionou profundamente. Você o tinha como uma pessoa generosa, como uma pessoa abnegada, que fazia ofertas vultosas para a igreja. Até você descobrir como essa pessoa ganhava o dinheiro dela. De que maneira ela construiu a riqueza. Então, não é possível você fazer caridade para uns mediante os ganhos que você obteve explorando outros. A caridade, ela está, mais uma vez, vinculada com a justiça. Porém, entretanto, todavia, o bem-aventurado, ele não se distingue, ele não se diferencia pelo ato em si. Por quê? E há pessoas comprometidas com causas socialmente relevantes, pessoas que lutam pelos direitos de populações injustiçadas, marginalizadas, oprimidas, mas que fazem isso movidas por interesses políticos. Às vezes até a pessoa ela começa nessa caminhada, por amor a uma causa, mas logo ela identifica uma oportunidade de capitalizar politicamente. E daí, logo você vai ver ela, de repente, pedindo o seu voto. E aqui, é importante também considerar que não há nenhuma indignidade em pleitear um cargo eleitoral. Se você faz política, por amor, por consciência cidadã, você está exercendo uma nobre vocação. Você está servindo a comunidade. Porém, é importante pensar, qual é a minha motivação? Porque muita gente se perde no caminho. A bem-aventurança não é apenas uma questão de ato, é também uma questão de consciência, também uma questão de intenção. É por isso que não é no ato em si que você conhece o bem-aventurado. Muita gente também abraça causas socialmente relevantes, lutam por direitos justos,
Mas, por ressentimento, por acerto de conta, por vingança, muito mais do que por justiça. Se é esse o sentimento, também não há uma bem-aventurança suprema aí. Como muita gente faz caridade para ostentar, para tocar trombeta, para atrair a simpatia, para fazer um marketing pessoal, ou para aliviar a consciência, ou até mesmo para supostamente barganhar com Deus, esperando uma retribuição, uma recompensa dos céus. Sim, assim como os atos de justiça podem ter motivações nada evangélicas, no sentido aqui de conformidade com o evangelho de Jesus Cristo, muitos atos de caridade, na verdade, ao se descobrir a motivação, o que impele esses atos, se descobre que de caridade não tem nada. Porque a caridade é aquilo que a gente doa gratuitamente, sem esperar algo em troca, sem esperar uma recompensa, sem esperar um louvor. É por isso que eu sempre digo, se você receber um ato de caridade, se você receber um gesto de amor, e essa pessoa lá na frente, ela vem cobrar de você, que compactue com ela em algo indecente, ou venha cobrar de você o favor, você não precisa se sentir nem um pouco coagido a atendê-la. Você não precisa temer ser ingrato a ela. Por quê? Ao cobrar de você um favor, ou querer te comprometer com algo indigno, ou com algo que te constrange, a pessoa mostra que ela não fez algo gratuitamente. Ela fez para usar como um crédito para cobrar você. Então, certamente, quem age dessa forma não é um bem-aventurado. O bem-aventurado, ele tem uma existência que ele beneficia, sim, pessoas. Os atos dele trazem vantagens, trazem ganhos, especialmente para quem mais precisa. Porém, todavia, entretanto, a motivação maior do bem-aventurado não são as pessoas. Como assim não são as pessoas? O bem-aventurado sabe que as pessoas são relativas, contraditórias, ambíguas. Ele sabe que a ação, o ato de justiça e de misericórdia que vai beneficiar uma pessoa ou uma população, ele não vai gerar em massa uma consciência de justiça e uma consciência de misericórdia. Ele sabe que muita gente que vai ser beneficiada pela sua ação, infelizmente, não vai voltar nem para agradecer. Ele sabe que, às vezes, aquele que você, através da sua ação, consegue tirar de um estado de opressão, ou pelo menos tirar essa pessoa da miséria, assim que ela melhorar de vida, ela vai reproduzir a opressão com a qual ela era oprimida. Ele sabe que muitas vezes aquele que você vai comprar briga, para quem você vai comprar briga, muitas vezes, lá na frente, ele vai estar aliado com aquele que você brigou por causa dele. Ele sabe que isso faz parte, ele sabe que a ingratidão faz parte da resposta. E quando a nossa ação ela é motivada, em última instância, por pessoas, a gente corre o sério risco de achar que o nosso investimento não valeu a pena. Que as pessoas não mereceram. Que elas não deram uma resposta à altura, compatível. Mas o bem-aventurado não. O bem-aventurado ele sabe que isso faz parte. Por isso que às vezes a gente acha que o bem-aventurado ele é um tonto. Nossa, ele serve tanto, ele é tão voluntarioso, o pessoal não dá valor. Nossa, ele já ajudou tanto essa pessoa, mas essa pessoa é só vem a nós, o vosso reino.
tontos somos nós de acharmos que o bem-aventurado, ele se move por isso. O bem-aventurado, ele sabe que a sua existência, né, não é uma existência que vai ser marcada por pleno reconhecimento, por plena recompensa. Como é bom receber a gratidão. O bem-aventurado é também uma pessoa grata, mas o bem-aventurado não é uma pessoa que age esperando que o outro responda com gratidão. Ele age por consciência da justiça. E por isso, ainda que ele desanime, ainda que ele sinta vontade de parar, ele é revigorado, ele é reanimado em graça e prossegue. Ele não desiste, ele não para, porque em última instância, ele trabalha para Jesus Cristo. E é isso que faz total diferença. Amar a Jesus implica necessariamente, obrigatoriamente, ter um comprometimento com a justiça e com a caridade. Certamente. Por quê? Porque o compromisso maior é com Cristo. É por isso as respostas humanas, elas podem não ser as esperadas. Mas o bem-aventurado prossegue. O bem-aventurado continua. O bem-aventurado não desiste. Porque ele serve a causas, acima de pessoas, acima de coletividades. E ele sabe disso. Sabe o preço de promover a paz. O que é promover a paz? Ele sabe que não há promoção de paz sem promoção de justiça. A paz, o shalom, na tradição hebraica, não é um estado subjetivo apenas. Não, eu estou em paz. O mundo, né, está acabando em guerras, mas eu estou em paz. Certamente, esse tipo de paz faz parte também da existência daquele que serve a Cristo. Porém, o conceito de shalom, de paz, está associado ao bem-estar da comunidade. Está associado à justiça compartilhada. Está associado a uma sociedade em que não haja pessoas exploradas. Em que todos, até os mais pobres, tenham os seus direitos garantidos. Para promover a paz, logo, é preciso promover justiça. A paz não é o silenciamento, o acumpliciamento, não é aquela história, não, vamos deixar do jeito que está, para não provocar confusão, né, para não causar alvoroço, para não causar mais briga. É melhor assim. É melhor para quem? É melhor para quem? Ah, como era bom quando a vida, antigamente, né, as pessoas viviam mais em paz. Viviam mais em paz por quê? Porque uma parte delas aceitava ser tratada como cidadã de segunda classe? Quando uma parte aceitava ser explorada? E aí deixou de aceitar e acabou aquela suposta paz que beneficiava aqueles que, né, aqueles que lucravam com uma ordem injusta. Então, promover a paz não é promover a passividade, é promover a justiça. E isso vai atrair perseguição. Imagine que se você promover a paz, e paz está associada à justiça social, aquele que tem os mecanismos de opressão vai se sentir ameaçado e vai reagir. E aí que está outra distinção do bem-aventurado. Porque se ele é bem-aventurado segundo o Evangelho, esse ato dele, né, de tirar, né, os instrumentos de opressão, não pode ser motivado pelo ódio de classe. Não pode ser motivado pelo sentimento de vingança.
Porque o evangelho tem uma coisa que para nós é um problema muito sério. Jesus não permite a gente odiar nem o opressor, nem o Estado romano, nem aqueles que nos perseguem por causa dele. Ainda esses é preciso amar. Mas como assim? Amar promovendo a justiça. Amar é ato, amar é voluntariedade. Como diz o Paulo Freire, que não tem nada de original, o maior bem que você pode promover para o opressor é tirar os instrumentos que permitem ele oprimir. Jesus já, de certa maneira, isso está no Evangelho. Você estar comprometido com a justiça implica, veja, você estar comprometido com o injustiçado. E se tem um injustiçado, tem alguém que se beneficia com a injustiça. Mas qual é a distinção? É do bem-aventurado, é a consciência do Evangelho. A consciência do Evangelho não permite o ódio, não permite a vingança. E muitas vezes a gente se confunde nisso. Ao promover a justiça, a gente muitas vezes é alimentado por um desejo de vingança, de acerto de contas. E quando a gente entra nessa, nunca a gente vai chegar a uma situação em que as partes vão concordar. Ó, aqui ficou igual, né? Cada um pôde descontar o mal que sofreu. Promover a paz. Isso significa ser perseguido por causa da justiça. É por isso que a saída, a resposta, por vezes, né, praticada, é se ajustar, é se acomodar. Imagine, você entra numa empresa que está acostumada a algumas práticas corruptas. Tenta mudar isso para ver o que vai acontecer. Tenta não se acumpliciar. Então, promover a paz, promover a justiça, é promover a reconciliação. E não há reconciliação sem consciência de pecado, sem convicção de arrependimento, sem convicção de conversão, e sem convicção de que conversão leva a uma nova ação, ainda que essa ação me traga prejuízos materiais. É isso aí, pessoal. Que o Espírito de Jesus, o Cristo, atualize essa consciência em nós e que o exemplo de Jesus seja o maior, né, e seja a principal fonte de motivação para nós prosseguirmos na luta, na esperança do reino de Deus.